nossos parceiros pelo carinho do vosso apoio. Agradecemos às bombas de transportes e serviços, as bombas de transportes e serviços, bombas Malu, Galp, que localizam-se na vila de Magudi. Essas bombas que providenciam serviços de abastecimento de combustível também, uma loja que tem para si derivados produtos, sejam lubrificantes de viatura e também alguns produtos de alimentação. Mais uma vez, muito obrigado. Queremos agradecer por ter aceito o convite para esta conversa. Pode saudar a família lá em casa e mesmo para todos, de forma superficial, também poder se apresentar. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Fernando Antônio Dins. Primeiro, antes de saudar a família, gostaria de agradecer a Magudo Nkainhini Produções pelo convite que me endereçou para poder partilhar aqui as ações que o posto administrativo de Mapulanguane tem levado a cabo com vista a combater a caça furtiva. Mesmo para entrarmos neste tema, de forma superficial, acreditamos que as pessoas sabem, mas só para uma pequena definição, quando nós falamos de caça furtiva, exatamente estamos a falar de quê? Muito obrigado. É verdade que muita gente fala sempre da caça furtiva. Caça furtiva, pela definição, significa caça ilegal. É a morte, a captura de animais ilegalmente. É aquilo que se diz caça furtiva. É caça ilegal. Uhum. Sim, sim. E como é que esta caça acontece? Porque temos a caça legal. Aquela que pessoas licenciadas, autorizadas, mas também temos certos animais, ou todo animal é protegido pela lei, mas há aquelas espécies que provavelmente quando nós falamos concretamente desta caça furtiva, que neste momento em particular nós queremos combater, de que espécies, como é que acontece, nos focamos exatamente a combater que tipo de caça? Estamos a falar de caça de gazela, todo tipo de caça, ou há determinadas espécies que são consideradas espécies ilegais? Muito obrigado. Eu defini a caça furtiva como caça ilegal. Como já havia avançado aqui, temos a caça legal, que não é proibida, mas toda pessoa, todo indivíduo que pretende caçar legalmente, primeiro, esse indivíduo deve ser atribuído uma licença. Requer a licença e, a partir do momento em que o indivíduo tem a licença, a caça que efetua é legal. Mas, nessa caça, nem todas as espécies são permitidas, não é? Nem todas as espécies devem ser caçadas. Refiro-me, neste caso, a algumas espécies que estão em via de extinção, que o governo, o mundo em geral, protege. Mas também existem espécies que pode-se caçar. Dando um exemplo de uma espécie que é protegida internacionalmente, falo mesmo do próprio rinoceronte. Não se atribui uma licença para a caça do rinoceronte. São espécies praticamente protegidas. Há uma caça que nós dissemos caça legal. Deu um exemplo da gazela. Temos as zonas de proteção, que
neste caso, as famosas fazendas bravio. São zonas de proteção de animais, em que lá não é qualquer cidadão que entra para caçar. É aquele cidadão que entra, não é? Licenciada, mas com o objetivo, aliás, com o fim de pagar algumas taxas para caçar. E existem animais que estão fora, que estão nas comunidades, neste caso. O nosso distrito praticamente é muito extenso e tem muita mata. E lá existem muitas espécies, muitos animais, como a gazela. Caçar a gazela não é proibido, mas de momento que a pessoa esteja licenciada para caçar, pode caçar, mas não com o fim comercial, com o fim de consumo. Neste caso, praticamente há um número de animais que são permitidos para o indivíduo abater, mesmo com licença. Neste caso, os animais selvagens não devem ser usados para o comércio, para o desenvolvimento, para a pessoa desenvolver uma atividade comercial na base da carne dos animais selvagens. É basicamente esta diferença que existe. No concreto, estes animais, provavelmente há uma pergunta que pode pairar no seio dos nossos internautas e também dos que estão nos a seguir, ou da própria sociedade. Mas por que proteger um animal? Qual é a importância que este animal tem para nós? Por que tem que se prender uma pessoa por ter abatido um determinado animal? Principalmente essas espécies que falamos de serem espécies protegidas. Qual é a importância, qual é o valor que tem para com a sociedade? Muito obrigado. Antes de entrar aqui, ouvi o apresentador a dizer que a caça furtiva rouba a todos nós. Se calhar podemos pegar esta expressão, que é muito importante. Todos devemos saber interpretar esta expressão. Por que a caça furtiva rouba a todos nós? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, desses animais que estão nas fazendas para ver. Na base, com aqueles animais protegidos, o nosso país, assim como outros países, praticamente usa como fonte de rendimento. Eu vou dar, usando uma linguagem muito simples. Numa fazenda de bravio, onde existem animais, lá entram turistas são turistas vindo moçambicanos, outros são estrangeiros, com o objetivo de praticar uma caça desportiva. E para bater um animal, há uma taxa que o turista paga, neste caso. E não é pouco dinheiro. É um dinheiro que praticamente, vendo a gazela fora, se calhar, não podemos pensar no preço que pode-se aplicar. Mas, e essas taxas que são pagas pelos turistas, são canalizados através das taxas pagas pelas fazendas ao governo, ao nosso governo de Moçambique. E é através daquele rendimento que a nossa economia pode subir. Então, basicamente, através do rendimento que nós ganhamos nessas fazendas, ou nessas reservas, ou nossas zonas de proteção, o rendimento é dividido a todos. Digo isso por quê? Porque é na base daquelas receitas que o país pode construir um hospital, constrói escola, constrói estradas e mais, se calhar, instituições sociais que vão beneficiar a todos, não a um indivíduo. Se alguém abate um rinoceronte, o benefício é próprio, é de uma única pessoa. Mas aquele rinoceronte, quando é protegido e abatido de forma legal por um turista que poderá pagar ao país uma taxa, praticamente aquele rinoceronte
vai gerar rendimento para todos. Então, daí que nós assumimos que é preciso que os animais sejam protegidos, porque o rendimento último é de todos nós. Então, a divisão aqui não é visível. Se calhar podemos, porque esperamos aquela divisão equitativa. Não. Mas através deste ganho, o país desenvolve. O país consegue responder a algumas necessidades das comunidades. É basicamente isso. Disse que através destas taxas pagas, neste caso pela exploração destes recursos, estamos a falar de recursos faunísticos, há uma reversão para a própria comunidade. Como é que é feita esta reversão para que a comunidade sinta de forma direta o ganho? É facto que vai ao governo, mas diz que volta à própria comunidade. Como é que isto é feito? Muito obrigado. Na verdade... Em particular, especial para Magude, como é que isto acontece? Sim. É verdade. Muito obrigado. Como é que é feito o ganho? Como é que nós desenhamos este ganho? O governo reconhece que as comunidades que vivem perto das fazendas, comunidades que são praticamente donas daquelas áreas, têm direito de ter um benefício direto. Como é que se faz? Através da criação em cada comunidade de um comitê de gestão de recursos naturais. O governo cria comitês, aqui em Magude mesmo. O que nós fizemos? Vou dar exemplo, por exemplo, de Captim, Icumane, mesmo Matanzane. Temos lá o governo já através de algumas organizações de boa-fé, aqueles que trabalham na produção de recursos naturais, refiro-me à WWF e à ANAC, que é a organização governamental. O governo cria comitê de gestão dos recursos naturais a nível das comunidades. E as taxas pagas pelos turistas, por aqueles que tiram algum benefício naqueles recursos naturais, então, aquelas fazendas pagam uma taxa ao governo. E dentro desta taxa, dos 100% do valor das taxas, 20% é descontado e volta à comunidade. Então, neste caso, a comunidade, como dona, beneficia-se diretamente daqueles recursos naturais, através dos 20% de retorno. Vou dar um exemplo daquilo que aconteceu no passado recente. Foram criados comitês de gestão de recursos naturais, um comitê em Captim, um comitê em Cumane. E foram criados os comitês, criar e registrar os comitês. Depois do registro, abre-se a conta. Então, esses comitês, aí este ano já se beneficiaram dos 20% de retorno. Então, esses 20% cabem à comunidade, isso cabe à comunidade planificar as atividades. O que a comunidade acha prioritário lá em desenvolver na base dos 20%. Então, o governo não entra direto. O retorno volta à comunidade e a comunidade a gerir. Daí a consciência da própria comunidade em defender, proteger aqueles recursos naturais, porque o benefício é da própria comunidade. Para continuar a receber esta contribuição de 20%. Uma vez o comitê insistindo, recebe os 20%, eu estou lá na comunidade, eu também é dividida como família, como é que é gerida aqueles 20%? Imaginemos que, exemplo, recentemente, bem disse, foi mesmo concretamente nesta semana que está a terminar,
nós tivemos o WWF que concedeu os talões dos 20%. Aqueles talões recebidos a estes comitês de gestão, como é que aquele valor vai ser gerido? Cada um divide pela família. Como é que eles estão capacitados para gerir aquele valor? Muito obrigado. O benefício não é de forma individual. Eu vou dar um exemplo muito claro das receitas públicas. As receitas públicas, o benefício não é direto. A pessoa não sente, eu recebi a receita. Mas através das atividades que serão desenvolvidas em benefício de todos. Falei da construção do hospital, construção de escola. Indo à própria comunidade agora. As comunidades estão preparadas. Antes da criação daqueles comitês, a própria WWF desencadeou um trabalho de sensibilização e preparação das pessoas, das comunidades, em termos do uso dos 20%. Assim como nós, como governo, fizemos este trabalho de forma regular. Cabe ao comitê de gestão elaborar um plano, não é? De acordo com as necessidades internas, as necessidades daquela comunidade. Aquela comunidade, por exemplo, tem uma necessidade, se calhar, há um painel que não está conforme, essa bomba não puxa bem a água. Falo de um dado muito pequeno. Então, é na base deste valor que a comunidade pode planificar e repor o painel. É na base dos 20% que a comunidade pode melhorar alguma infraestrutura lá, ou desenhar um projeto de rendimento. Por exemplo, pode, na base daquele valor, eles produzirem um projeto de rendimento, falo, abertura de uma machamba, por exemplo, compra de uma motobomba, eles produzirem alimentos. Então, aqueles alimentos vão beneficiar a própria comunidade. Então, é este tipo se calhar, de desenho, não é? Que a comunidade deve conceber e pensar. Não é pensar na distribuição do dinheiro por família, mas assim desenvolver uma atividade que vai beneficiar a todos. E ali, um dado muito importante, os comitês estão muito bem estruturados. Temos órgãos sociais muito claros lá. Temos a própria direção, temos a Assembleia, e temos o Conselho Fiscal. E nesses comitês, de exemplo, há envolvimento da juventude, estes que são os praticantes da caça furtiva, e como é que eles estão representados? Eles sentem este impacto para evitar que eles mesmos, porque esses 20% recebem anualmente, cada ano. Para continuar a receber esses 20%, provavelmente devem sentir esse ganho direto. Eles, como é que estão estruturados de forma que o jovem esteja lá incorporado para, se tiver um determinado, dentro das suas aflições, como os jovens, eles podem também desenvolver projetos que incidem diretamente para o benefício daquela juventude, daquele grupo de jovens, daquela comunidade. Muito obrigado. É uma pergunta muito boa. Eu quero mesmo assumir aqui. Os 2 comitês de gestão que nós criamos, os presidentes são jovens. Os presidentes são jovens. Em Cumane, por exemplo, dos 10 elementos que fazem parte do comitê, 2 é que são adultos, são maiores de idade. E 8 todos são jovens. Em Capitine, temos apenas 3 adultos. E 7, todos são 7, são jovens. Por que essa estratégia? Foi muito bem a questão. Os jovens é que praticamente devem sentir que este benefício dos 20% veio para, em algum momento, mitigar aquele pensamento de ir à caça. Porque em algum momento as comunidades não sabiam qual é o benefício que as fazendas tinham, aquelas reservas tinham, aqueles recursos têm.
para as próprias comunidades. Agora vão sentir que não. Se nós formos caçar o elefante, caçar o rinoceronte, estaremos praticamente a criar, condições para que a médio, se calhar, médio ou curto prazo mesmo, esses 20% aqui a comunidade não possa ter, por uma razão muito simples. O turista, quando entra, diz: eu quero animal X. E se aquele animal já não existe lá, praticamente aquela área não interessa. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência daquilo que o governo pretende com aqueles 20%. A comunidade assumir que esses recursos são nossos, o benefício direto é nosso. Anualmente estamos a receber dinheiro na base desses recursos naturais. Por isso devemos proteger. Daí que essa caça furtiva, aproveitando esta rampa, com a criação dos comitês de gestão, nós achamos como governo que a caça furtiva vai reduzir. E as comunidades agora estão praticamente consciencializadas de que não, esses recursos são nossos. Nós não podemos em algum momento aceitar que um de nós aqui entre para bater um restaurante em benefício próprio dele só. Mas por que não proteger para que todos nós possamos ter benefício? Caro internauta, caro seguidor, esta é a conversa que prometemos, afinal de contas, estamos a trazer um pouco daquilo que é o historial, a convivência, daquilo que é esta questão da caça furtiva, como é que tipo de ações estão sendo feitas, é o que nós agora vamos procurar saber de forma direta, em particular especial Mapulanguene. Mas queremos contar consigo, pode mandar seja uma mensagem em formato de pergunta para que seja esclarecida, também pode interagir conosco através do nosso rodapé. Você também é o nosso convidado especial. Estamos em conversa aqui com o chefe do posto administrativo de Mapulanguene, que também é líder juvenil, ele que traz aqui esta abordagem no sentido de consciencializar a comunidade, em particular a comunidade juvenil, para que todos nós possamos proteger então os nossos recursos faunísticos, para que tenhamos uma vida eterna, um ganho eterno ao proteger este animal. Voltando mesmo a esta questão, é facto que já dentro desta narração que trouxe, já respondeu em parte, as ações estão sendo feitas em Mapulanguene no sentido de dispersar ou afastar os jovens ou combater a caça furtiva. Exatamente. Neste momento em que quase todas as atenções viraram para o combate à caça furtiva, o que o posto administrativo de Mapulanguene, em particular para aqueles jovens, já disse, é verdade, já disse, mas o que está a acontecer agora? O relacionamento dessas reservas, o que essas reservas estão a trazer como benefício direto para que este jovem não pense em voltar amanhã a caçar este animal que deve proteger? Muito obrigado. Em relação a esta questão, as reservas, primeiro, para serem concedidas aquelas terras que estão a explorar, tiveram um acordo com as comunidades. O primeiro acordo foi de criar postos de trabalho em benefício daquelas comunidades, priorizando jovens daquelas comunidades. Eu vou dar exemplo da Caringana Game Reserve, por exemplo. Na Caringana Game Reserve agora, temos 53 jovens
de Mapulanguene empregos. É um exemplo de Caringana, 53 jovens. De Mapulanguene, empregos. Em Cumane, é uma reserva que ainda praticamente não tem muitas infraestruturas, mas estão lá os 6 que trabalham no João Ferreira, por exemplo, vou falar de João Ferreira. Os 6 que trabalham no João Ferreira são de Mapulanguene. Indo, por exemplo, a Mazitonto, do ecoturismo, temos lá, em Mazitonto, 43 jovens locais, empregos. São 43. Então, este foi o primeiro acordo. Queremos sim, mas a primeira coisa é empregar os jovens locais. Foi o primeiro acordo. Estão lá a trabalhar. É verdade que não são todos. Ainda há um desafio muito grande. Porque temos ainda um número muito significante fora. Para além disso, nós tivemos, com a própria comunidade de alojamento, um acordo com as próprias reservas. Em que sentido, mais ou menos? As reservas devem assumir uma responsabilidade social naquelas comunidades, ou em benefício daquelas comunidades. As reservas devem responder às necessidades daquelas comunidades. Os jovens estão lá também. Não falo de um benefício direto do jovem, mas o jovem como um cidadão que vive naquelas comunidades. Através, por exemplo, em Mapulanguene, temos um centro de saúde construído muito bem. Eu posso assumir que aquele centro de saúde é o centro de saúde muito com o melhor mobiliário a nível do distrito. Temos, por exemplo, em Capitino, um centro de saúde, através de Mazitonto. Assumo também que é um dos centros de saúde que tem um mobiliário, melhor mobiliário. São projetos que as próprias reservas desenharam, mas de acordo com aquilo que foram as necessidades das comunidades. Em Mapulanguene, por exemplo, foram construídas, totalizando o número de salas que o próprio Twin City, Twin City Caringana Brasil, construiu. Temos 11 salas que a própria Caringana construiu. E isto acaba beneficiando diretamente os próprios jovens. Não falo de um benefício direcionado, mas num benefício onde o próprio jovem entra como beneficiário. Para além disso também, temos projetos, agora que estamos a desenvolver, já interagimos com Caringana Game Brasil, falo de Caringana agora, para criar alguns pacotes de formação para o autoemprego, neste caso. Porque o nosso jovem Mapulanguene é aquele que cresceu, mas sem um acompanhamento em termos de escola, não é? Que ele possa ajudar no futuro a assumir a sua vida de forma positiva. E nós agora estamos a desencadear um processo que a própria Caringana assumiu de criar alguns pacotes de formação. Caringana o que diz? Nós viemos aqui para crescer. Daí que assumimos que não será possível empregar esses jovens aqui sem antes ter alguma base de conhecimento. Porque o que nós vamos fazer aqui dentro vai necessitar de algum conhecimento básico. Então, e nós como Caringana vamos assumir agora a formação desses jovens. Porque temos muitos operários, jovens operários, estão ali a limpar aquele corredor, a vedação neste caso, mas aquele jovem não pode terminar ali. Aquele jovem deve ser formado para ter alguma habilidade ou alguma capacidade em responder
algum chamamento lá dentro da reserva. Então, é isso agora que estamos a desenhar. Então, nós agora, o nosso objetivo é virar para esse jovem. O engraçado, há 3 semanas, recebemos um grupo de jovens, em representação da maioria. Eles disseram o seguinte: nós viemos aqui, chefe, reconhecemos que a caça furtiva é proibida, é proibido caçar. O que nós queremos agora é reconhecermos que o jovem é que caça. O governo deve saber que somos nós jovens que caçamos. Agora, estamos abertos, queremos trabalhar com o governo, queremos trabalhar com a empresa para estancar a caça furtiva. Mas como fazer? Nos incluam neste processo de fiscalização. E o projeto, neste caso, que nos dê algum subsídio, nós vamos trabalhar mesmo fora da reserva para estancarmos a caça furtiva. Por quê? Porque nós vamos à caça porque não temos ocupação. Estamos com fome. Então, crie esta possibilidade de ganharmos alguma coisa para podermos trabalhar cá fora como fiscais da comunidade. Então, solicitamos a empresa e a empresa aceitou. Agora estamos num momento de elaboração deste plano para podermos executar sem problemas. Porque não serão todos os jovens incluídos, mas alguns da comunidade. Então, a empresa vai integrando de forma gradual os jovens até se atingir aquela necessidade ou o plano que nós temos em termos de posto de trabalho. Muito obrigado, Xavier Ntimba. Obrigado aos que estão ligados. Estamos a receber os vossos comentários. Vamos partilhar. É só mesmo para não se sentirem fora desta conversa. Estamos assim a receber os vossos comentários. Muito obrigado pelas sábias contribuições que estão a fazer. Em tempo oportuno vamos poder partilhar o vosso sentimento. Então continue a dar o seu comentário, partilha conosco e nós vamos tentar ler dentro da nossa disponibilidade. O que mais? É facto que já disse alguns mais projetos. Qual é o sonho, qual é o maior sonho em que, como governante, acha que Mapulanguene, se tivesse capacidade de mobilizar ou o grito dentro das vossas ações governativas, o que mais, dentro daquilo que está a fazer, o que mais anseia para os jovens sentirem-se confortáveis, dizer que sim, desta vez basta, nós não vamos mais. O que mais pode ainda se fazer dentro do que está a fazer para que de forma definitiva nós, como jovens, reconhecemos este ganho, reconhecemos e nós sentimos-nos parte envolvente do combate. Nós não estejamos lá como sensibilizados, mas como aqueles que vão passar a sensibilizar os demais. Muito obrigado. É uma questão que praticamente preocupa ao próprio posto. Mas recebemos agora um consultor, que a ANAC e WWF, neste caso, digo, se calhar, criou ou contratou para fazer um trabalho de base. Fazer um inquérito a nível do posto administrativo de Mapulanguene, em todas as comunidades, para saber dos jovens, o que é que esses jovens acham que podem fazer, que neste caso, em termos de projetos, neste caso, que projetos esses jovens sonham, esses jovens de Mapulanguene, que projetos sonham para que sejam desenvolvidos para o benefício dos próprios jovens. É Mapulanguene. É o próprio jovem que deve dizer Deve o que dizer. quer
fazer. O que quer fazer? Sim. Foram fazer trabalho em Capitão. Os jovens mencionaram aquilo que são os seus anseios, aquilo que se calhar seria a resposta naquilo que é a preocupação da própria juventude. Saíram de Capitão, foram a Cumã, reuniram com jovens, procuraram saber deles que tipo de apoio, em termos de projeto, que os jovens acham que podem conseguir desenvolver a nível local, que esses projetos possam, em algum momento, ter uma sustentabilidade para que os jovens não voltem, não pensem em ir à caça furtiva. Os jovens falaram, passaram foram a Planguene cedo, também reuniram com os jovens. Então, se calhar, é uma das linhas que nós seguimos. O que mais os jovens querem? Que tipo de projetos eles almejam que sejam financiados? É verdade que, de acordo com a própria zona, aquela zona, Maplangué não permite, se calhar, uma escolha, se calhar, uma escolha, digo, muito mais livre, não é? Devido às próprias condições. Mas muitos jovens falaram da atividade pecuária, fomento pecuário. Pensaram, não? Nós queremos o fomento pecuário, que nos dê animais, porque nós cá, a nossa tradição é criar animais. Esses animais é que depois viram o nosso sustento, não é? Então, o que nós queremos é que nos dê, nos financie, não é? Neste processo de fomento pecuário. Então, é o que nós conseguimos fazer. É verdade que houve algumas escolhas, mas o que foi dominante naquelas comunidades foi a questão do fomento pecuário. É verdade que alguns jovens diziam, nós queremos trabalhar, queremos emprego, que nos dê emprego. Então disseram, não, nós queremos financiar um projeto. Vocês devem criar o autoemprego. Que tipo de atividade? Então, mas foi dominante a atividade pecuária, neste caso. E a atividade agrícola também. Para uma Planguene sede, como temos 2 represas cheias de água, alguns jovens disseram não. Que nos dê motobombas, nos dê insumos agrícolas para nós podermos praticar a agricultura. Então, é uma das atividades, é uma das frentes que nós tomamos para que a juventude não, quer dizer, possa sentir que não está esquecida, não é? Não podemos dizer não vão à caça furtiva, não vão, mas sem criar alguma base para esses jovens. É o que estamos a fazer. Por exemplo, numa conversa com Karingana Guembrazer, em relação ao processo desta questão de disposto de trabalho, dizia a Karingana que, chefe, não se preocupe, mas Planguene não vai ter capacidade para nos dar, não vai ter capacidade de resposta nas nossas necessidades em termos de recursos humanos. Não vai ter capacidade. Porque nós não começamos a trabalhar. Quando formos a começar a trabalhar... Pelos postos que vão se abrir? Diziam eles que, numa primeira fase, vão pedir 250 pessoas, né? Porque a nível da Zona Sul é Maplanguene, naquela empresa, Zona Sul é Maplanguene, o plano é de construir 8 lodges. 8 lodges. Que praticamente não é pouco. Então, estamos ansiosos nisso. Numa primeira fase, eles dizem que vão pedindo de forma gradual, depois daquele boom de contratações, depois vão pedir de forma gradual. Exatamente olhando para esta componente da abertura de lodges e também do que estes projetos ou estas reservas vão abrir como prioridade, como é que os jovens estão a se preparar para que eles não assistam esses empregos a ser e voltarmos a se abrir um outro ambiente de conflito, eles não capacitados de forma acadêmica, profissional, para poderem então estar naqueles postos de forma confortável? Como é que está-se a pensar
do ponto de vista em termos de assessoria ou de sensibilização para que eles possam se capacitar para quando chegar este momento dos tais 250 ou mais postos de emprego que vão se abrir, para que eles não sejam empregados na sua própria empresa ou no seu própria casa, não sejam estrangeiros no seu próprio terreno. É mais ou menos dessa forma. Como é que eles estão a ser preparados, já que o governo está a ser desafiado e tem que... Para responder. Sim. Muito obrigado. Primeiro eu falei de kits de autoemprego. A própria empresa agora está em curso a criação de uma associação. Há uma associação designada Associação das Comunidades de Carengana, ou Vizinhas de Carengana. Esta associação tem como objetivo garantir o desenvolvimento socioeconômico daquelas comunidades. De que forma? Com a parceria da própria empresa, será esta associação a identificar as prioridades que as comunidades têm. Porque eles dizem o seguinte, eles carregam um lema, eles dizem que não querem em algum momento, aliás, é impossível desenvolver uma atividade de proteção dos recursos faunísticos ou uma atividade turística perto de comunidades pobres. Então, primeiro, eles querem criar uma sustentabilidade fora, para que dentro também possa haver uma resposta positiva. Haja um equilíbrio. E o equilíbrio. Então, neste contexto, no plano de Carengana, falo especialmente de Carengana, há plano de construção de uma escola técnico-profissional a nível de Maclongue. Para além desta preparação prévia, aquilo que eles próprios pediram ao governo. Governo, nós queremos dar alguma formação, uma formação de curta duração, para que esses jovens aqui possam estar preparados em responder qualquer solicitação nossa em termos de mão de obra. Porque, na verdade, como eu disse, o emprego não será de forma livre. Essa questão do emprego vai obedecer a alguma capacidade, algum conhecimento. Estamos a falar de uma atividade turística. Então, esses jovens precisam de uma formação para que quando chegar o momento não possam se sentir praticamente excluídos neste processo. Porque até pode estar lá a trabalhar, mas estar para naqueles postos... Um pouco, sim. Esta foi uma das questões também do Xavier Ntimba. Muito obrigado, Xavier, que levantou a questão, como é que o posto e o governo do distrito está a sensibilizar os residentes, do ponto de vista inteiro, estarem preparados para poderem aproveitar essas oportunidades. Chefe, não sei se ainda estamos mesmo no fim da nossa conversa, alguma coisa teria ficado por detrás que gostaria de tecer e partilhar aqui com os nossos internautas, este que é o momento. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, o melhor fiscal é a comunidade. Nós podemos ter fiscais dentro das reservas. Se a comunidade não assume a consciência de preservar os recursos naturais, nada estaremos a fazer. Devemos saber, quero deixar claro, que o melhor fiscal é a comunidade. Então, o nosso trabalho é consciencializar as comunidades para saber que aqueles recursos pertencem à própria comunidade. Se formos a ver, aqueles que protegem, aqueles fazendeiros que estão lá, só para abater um elefante, abater um animal qualquer, precisam de autorização do governo. O governo é que autoriza. Eles é que estão lá a conservar. Mas para abater é preciso que o governo autorize. Então, a comunidade deve estar consciente que aqueles recursos são da comunidade. Outra questão é de apelo. Não é? É de apelo. Apelar aos jovens.
Não são só jovens que vão à caça, não é? Temos muita gente que vinha caçando. O nosso apelo é que os jovens assumam, porque não é só uma Mapulanguene. Eu quero deixar claro que a questão da caça furtiva não incide só em Mapulanguene. Mapulanguene é usado argumento como corredor. Mapulanguene. Magude também é usado como corredor. Existem muitos jovens que vêm de Massigi, outros vêm de Choque, que passam de Mapulanguene. O que nós queremos, se a nossa comunidade estiver consciente na proteção de recursos naturais, não vai aceitar receber um furtivo vindo de Massigi. Porque eles vêm e são acomodados, fazem a planificação da operação. É só, fazendo um pequeno resumo, só no primeiro trimestre deste ano, registramos 62 incursões, entrada e saída. 62 incursões. Só no primeiro trimestre. 3 meses. 3 meses. 62 incursões de entrada e saída de furtivos. Tivemos 3 detenções, 2 armas apreendidas. Então, são dados que praticamente não nos confortam. Quando falamos de 62 incursões, são em 3 meses. São incursões que nós registramos. E aqueles, porque intensificamos a nossa capacidade de fiscalização. Então, acredito que tenha havido, se calhar, alguns dados que escaparam. Mas digo que estamos satisfeitos, porque só em 3 meses conseguimos registrar isso. Então, o nosso apelo é que todos nós devemos assumir que os recursos são nossos, através do projeto QETA, que diz QETA, não é? Escolhe entre o animal morto e o animal vivo. Eu aconselhamos aqui a comunidade, nós aconselhamos que a comunidade escolha o animal vivo, não morto, porque o animal vivo é que permite a entrada, se calhar, de receitas no nosso país, mas o morto só beneficia a uma única pessoa. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez esperamos por outras ocasiões. Muito carimam.